Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando aqui para mais um vídeo do canal 7x1 para fazer uma rápida análise do que foi essa primeira rodada da Libertadores para os times brasileiros. São 7 equipes, nessa fase de grupos e os primeiros resultados foram 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Vamos começar falando aqui quem deu aquela tropeçada que complicou aí nesse início de competição. Primeiro brasileiro a pisar na fase de grupos aí, estrear na fase de grupos, foi o Santos e não estreou nada bem. Perdeu em casa na Vila Belmiro por 2-0 para o Barcelona de Guayaquil. Está num grupo relativamente equilibrado, juntamente com o Boca e o The Strongest. O Boca, por sua vez, fez uma estreia jogando na altitude de La Paz e bateu a equipe boliviana, do The Strongest. E o que esse resultado complica ainda mais a competição aí para o Santos. Ou seja, o Santos agora vai fazer tem mais 2 jogos em casa, contra o próprio Boca e contra o The Strongest, mas tem aí 3 jogos fora e serão 3 pedreiras, contra o próprio Barcelona, de quem perdeu, contra o Boca Juniors, que é sempre difícil jogar na Argentina e vai encarar a altitude, Então a estreia do Santos realmente não foi nada legal. Outro brasileiro que tropeçou foi o Internacional. O Internacional que também jogou na altitude, jogou contra o Always Ready, é uma equipe que já não participava da Libertadores há mais de 50 anos, enfim, e sucumbiu aos efeitos lá da altitude, O time não atuou bem. Mas o Inter, ao contrário do Santos, vai fazer 3 jogos em casa, tem um grupo aí que dá para negociar alguns resultados, pode fazer pontos contra os próximos adversários. A próxima partida o Inter pega o Deportivo Táchira, que fez uma boa estreia e ganhou do Olímpia, ou seja, o Inter não pode nem pensar em perder ponto e, obviamente, ganhando do Táchira pode aí igualar a equipe venezuelana. Só tem que fazer um saldo de gols bacana aí, a equipe gaúcha pode se recuperar na competição. Entre as equipes que empataram, a gente começa com o Atlético Mineiro, que vem recebendo críticas aí não só da imprensa, mas também a torcida não anda muito satisfeita com o desempenho do Galo na temporada, apesar da liderança no Campeonato Mineiro, perdeu o clássico contra o Cruzeiro, já tinha empatado outras partidas, enfim. E agora também na estreia, não pegou um adversário tão complicado assim, que era o Deportivo Lagoaíra, da Venezuela, e não foi bem, ou seja, foi dominado em boa parte do jogo, conseguiu, saiu atrás do marcador, mas conseguiu um empate. Agora vamos esperar para ver o desempenho nas próximas partidas, O Atlético joga o próximo jogo contra o América de Cali, que perdeu em casa para o Cerro Porteño, ou seja, a equipe colombiana também não estreou bem, então é a oportunidade que o Galo tem para vencer, fazer saldo de gols, convencer e ainda dar um respiro aí para a sua torcida. Outro empate também, obviamente, e aí é um empate que não causa muito desespero, foi o do Fluminense, com o River Plate. O River Plate, uma das equipes mais fortes aí da Libertadores, tem participação constante na fase de semifinal nas últimas 5 edições da Libertadores, ou seja, um adversário tradicionalíssimo, um adversário difícil. O Fluminense saiu atrás do marcador, foi buscar um empate, ou seja, apesar do jogo não ter sido lá muito movimentado, enfim, não teve muitas emoções, mas o Fluminense saiu de campo aí com um empate e no vestiário ali a galera já sentiu que pode sim fazer frente ao River Plate. Vamos ver como é que vai ser aí a competição. O interessante desse grupo do Fluminense é que além do resultado de 1-1 contra o River Plate, as outras equipes do grupo, ambas colombianas, Júnior Barranquilla e Santa Fé, também empataram em 1-1. Então agora o Fluminense faz uma viagem até a Colômbia,
vai jogar essas duas partidas contra essas equipes colombianas e precisa pontuar aí para poder, quando chegar no Maracanã de volta, conseguir tentar as vitórias e almejar aí uma classificação relativamente tranquila, brigando, obviamente, com essas duas, inicialmente com essas duas equipes colombianas, já que o River Plate desponta como favorito nesse grupo. Bem, galera, vamos falar das vitórias aqui das equipes brasileiras. A primeira equipe a ganhar na competição foi o Palmeiras, que passou pelo Universitário do Peru, mas também teve uma estreia muito complicada, quase entregou ali o resultado, quase deixou a vitória escapar, vencia o jogo por 2-0 tranquilamente. Aí houve a expulsão do Alain Perriot, ou seja, a equipe meio que deu uma desequilibrada, o Universitário empatou em 2-2, quando tudo imaginava que essa partida seria um empate. O garoto Renan saiu do banco para fazer o gol da vitória, garantiu os 3 pontos para o Palmeiras e que estreou bem aí do ponto de vista do resultado, né, na competição. Então valeu mesmo pelos 3 pontos. Vamos botar, a turma do Palmeiras precisa botar um pouquinho a cabeça no lugar, porque expulsões, ainda mais em Libertadores, podem custar muito caro, ainda mais o Palmeiras está num grupo chatinho pra caramba também. Tem duas equipes, Independente Del Valle e Defensa e Justiça que bateu o próprio Palmeiras agora na final da Recopa, então o Palmeiras não pode dar mole não. O Palmeiras vai pegar na segunda rodada o Independente Del Valle, que, como falei, empatou aí com Defensa e Justiça na primeira rodada, e o jogo tem tudo para ser encardido também. O Palmeiras tem que jogar um pouquinho mais, mostrar que fazer valer o seu elenco, fazer valer o mando de campo, enfim, jogar com um pouco mais de intensidade para poder garantir esses 3 pontos. Outra vitória complicada, suada, difícil foi a do Flamengo. O Flamengo estreou e quase complicou o jogo também. Falhas individuais, o time ainda não conseguiu se acertar, e isso desde o Brasileiro. A torcida vem pegando no pé aí do Rogério Ceni, do sistema defensivo do Flamengo. Ou seja, foi 3-2, mas e aí o resultado foi construído muito mais na qualidade individual dos seus jogadores, apesar do Flamengo ter tido ali alguns bons momentos no jogo. Ou seja, mas o Flamengo pode aí jogar um pouco melhor, ter um pouco mais de consistência defensiva. O Isla foi uma incógnita ali durante o jogo, foi um ponto de vulnerabilidade da equipe também, então o lado direito do Flamengo tem que ter um pouco mais de atenção, mas o Flamengo conseguiu os 3 pontos, e o Flamengo ainda contou com um empate entre LDU e União La Calera, seu próximo adversário aí na segunda rodada. Ou seja, o Flamengo joga no Maracanã contra o União La Calera e, se fizer 6 pontos, já pode pensar em encaminhar a classificação, apesar de ainda ter que jogar na altitude de Quito aí contra a LDU, que é sempre um jogo complicado, mas o Flamengo já pode fazer uma boa matemática aí para encaminhar a sua classificação. E a melhor estreia a gente deixou por último aqui para falar, que foi o São Paulo. São Paulo foi até Lima, no Peru, bateu o Sporting Cristal, não tomou conhecimento da equipe peruana, 3-0 com autoridade, podia ter feito mais gols. Enfim, tem um grupo relativamente bem razoável, ou seja, pode encaminhar a classificação até com antecipação, e ainda ouso a falar. Acho que o São Paulo pode pensar na melhor campanha desta primeira fase da Libertadores. O Sporting Cristal, teoricamente, seria o adversário mais difícil do São Paulo nessa primeira fase. Da próxima partida, do São Paulo encara o Rentistas, equipe uruguaia que participa pela primeira vez da Libertadores e que empatou com o Racing da Argentina nesta primeira rodada. Galera, eu acho o seguinte: São Paulo, Palmeiras e Flamengo estrearam com vitória e podem começar a encaminhar a classificação já a partir da segunda rodada. Tem confrontos que podem, em caso de vitória, podem trilhar bem esse caminho. O Palmeiras, que tem um jogo um pouquinho mais complicado,
enquanto as outras equipes brasileiras vão ter que buscar a primeira vitória aí, caso contrário, principalmente Santos e Inter, se não ganharem, vão ficar com uma situação difícil aí nessa fase de grupos da Libertadores. Galera, por enquanto é isso, ó. Se você chegou até aqui ao final, deixa seu joinha aí, se quiser fazer algum comentário, alguma informação adicional, porra, manda bala aí. Mas se ainda não fez a sua inscrição no canal, faz a inscrição no canal, faz seu comentário aí, compartilha pra galera no WhatsApp, enfim, onde você quiser, no Facebook. Tamo aí para trazer muita informação bacana de futebol para vocês, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Um abraço e até a próxima.